Bom dia, prezados. Nós estamos hoje gravando esse vídeo como mais uma parte da série de videoaulas do curso de Administração Pública da UFP, da disciplina de Matemática para Administradores. Como eu falei nas últimas aulas sobre limites, eu disse que era um dos conceitos mais importantes desse curso, dessa disciplina, melhor dizendo, e justamente porque ela é base para um dos conceitos, um dos conteúdos mais aplicados, que é o conteúdo de derivadas. Então hoje nós vamos começar a estudar esse conteúdo de derivadas. E, como eu disse, é um dos mais aplicados dentro dessa disciplina de matemática para administradores. A gente vai ver que o conteúdo de derivadas ela se aplica a praticamente todas as áreas também do conhecimento. A derivada ela pode ser pensada como uma taxa de variação. A forma mais aplicada que eu penso numa derivada é uma taxa de variação de alguma grandeza. Por exemplo, você quer saber o quão rápido, pensando em termos de administração, o quão rápido a procura por um determinado bem está aumentando, está havendo um crescimento da procura por um determinado bem. E se você quer saber o quão rápido está sendo esse aumento, então você tem que aplicar derivadas. Você tem uma curva, você tem uma função de crescimento, por exemplo, e você quer saber o quão rápido essa curva está aumentando a procura. Então você aplica derivação nessa função. Poderia falar também alguma questão financeira, que já a gente vai até desenhar aqui. Vamos supor, você quer saber a taxa de variação do dólar. Se o dólar está variando muito rápido, está variando muito mais devagar, para saber o que fazer com uma determinada questão na sua empresa. Então, para você saber o quão rápido o dólar está variando, você pode pegar a curva de variação dele, o histórico, e aplicar a derivação também para saber essa inclinação da curva. Então, sim, são apenas algumas das muitas aplicações. Mas na física, então, nem se fala a taxa de variação de velocidade, que seria a aceleração. A aceleração ela é a taxa de variação da velocidade. Então, o quão rápido a velocidade varia. Então, e assim vai, na física, nas ciências naturais de modo geral, uma série de aplicações, a economia, e por fim também na administração a gente vai ver que tem bastante aplicação. Então, eu vou começar explicando para vocês hoje o conceito de derivadas. Vamos ver também como calcular uma derivada, como calcular derivada de funções simples, certo? E algumas regras básicas também de derivação, que serão importantes para vocês pelo menos partirem aí de não terminarem aqui o curso, tão imaturos nesse assunto. É claro que para você se tornar realmente um expert no assunto, você vai precisar de mais tempo, de contato com o assunto, de experiência profissional, também. Se você for trabalhar em alguma área que vai utilizar bastante disso, você vai ter um domínio maior, com certeza. Então, nosso propósito dessa videoaula é lhe dar um incentivo, uma motivação a mais também para estudar o assunto, por conta própria, certo? Então, nós vamos fazer aqui essa nossa lousa aqui para tentar explicar melhor o que seria a derivada. Bom, vamos começar pensando numa determinada grandeza. Vou pegar esse exemplo mesmo que eu tinha falado sobre o dólar, Vamos supor que ele teve uma variação ao longo do dia, alguma coisa assim. E aí eu quero saber em um determinado momento, ou você pode pensar também em termos de meses, não sei. Quero saber o quanto em um determinado período ele
o quanto ele variou, né? Vamos supor que aqui na vertical eu tenho, no eixo Y, eu tenho o valor em reais, né? E no eixo X, vamos supor que eu tenho aqui, vamos supor, meses, certo? Então, vamos supor que em um determinado mês eu quero saber qual foi a variação média do dólar. Então, tem aqui um ponto, determinado mês, né? O valor desse ponto, né, seria o valor médio que o dólar atingiu. Porém, se eu quiser saber a taxa média de variação, eu teria que pegar, não seria esse valor, certo? Não seria esse valor. Seria a tangente, o arco tangente, seria a tangente, na verdade, né, de uma reta, seria o coeficiente angular, melhor dizendo, de uma reta que passa tangenciando a curva naquele ponto. Então, uma das formas da gente conceituar derivadas, eu falei que é uma taxa de variação, mas a gente também pode pensar na tangente, aliás, no coeficiente angular de uma reta tangente. O coeficiente angular de uma reta tangente é curva. Se vocês lembrarem, né, o que seria o coeficiente angular de uma reta tangente? A reta tangente, ela, claro, não pode cruzar a curva, tem que apenas tangenciar, né? Como foi o caso do que eu desenhei aí. Então, essa reta, ela tem um ângulo, né? Um ângulo de inclinação. Se eu pensar, eu vou chamar aqui de alfa, esse ângulo de inclinação, ok? Então, o coeficiente angular dela é a tangente desse ângulo, certo? Se vocês lembrarem lá na trigonometria, a tangente, ela vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente do ângulo, certo? Então, esse comprimento aqui, que seria o cateto oposto, é um delta y. E o cateto adjacente é um delta x. Por que um delta? Se eu pensar, eu estou falando aqui de um x1 menos um x0, o x inicial. Do mesmo jeito, se eu falar do cateto oposto, é um y0, né? E um y1. Então, se eu fizer y1 menos y0, x1 menos x0, eu estou fazendo a tangente desse ângulo alfa. Ok? Então, isso é uma taxa de variação. Vejam só, eu estou falando de a variação de uma determinada grandeza, que está no eixo y, que aí no caso é o preço, né? E estou falando de uma grandeza que está no eixo x, que no caso aí é o tempo em meses, medida em meses nesse caso aí, certo? Então isso é uma taxa de variação de uma grandeza em função de outra, certo? Então isso aí é também o coeficiente angular da reta. Essa é uma das formas de definir a derivada, certo? Derivação. Então, vejam que essa reta tangente é tangente em um ponto, certo? Em um ponto. Que no caso foi nesse ponto x0 aí. Mas essa curva ela tem inúmeros pontos, né? Então, vamos supor, se eu pegar outro ponto aqui, certo? Vou até colocar de cor diferente. Se eu pegar esse ponto aqui, eu vou ter uma outra reta tangente, certo? Mãozinha, tem outra reta tangente aqui. Do jeito que eu desenhei não ficou bem tangente não, ficou cruzando a curva, mas a ideia aí é que fosse uma reta tangente, certo? Vamos tentar imaginar aí uma reta tangente. Pronto, acho que consegui. Então, nesse ponto eu tenho uma outra reta tangente. Essa outra reta tangente tem também uma inclinação, né? Tem também uma inclinação. Certo? Tem um ângulo e outra inclinação, que vai me dar outro ΔY sobre ΔX, já que a inclinação é diferente, então minha relação entre ΔY e ΔX vai ser diferente também. Então, em cada ponto da curva, eu vou ter uma reta tangente. Poderia traçar inúmeras delas aqui. Se eu pegar esse ponto máximo aqui, ó,
Isso aqui a gente vai falar bastante, inclusive. Esse ponto máximo da curva, a reta tangente vai ser horizontal, né? Certo? Se a reta tangente vai ser horizontal, o coeficiente angular vai ser zero, né? Vai ser nulo. Se o coeficiente angular vai ser nulo, significa que o meu ΔY, nesse caso aqui, é igual a zero, né? Não há variação de y. É o que a gente chama de ponto de máximo, ou seja, o valor chegou ao máximo e quando ele chega ao máximo, a variação chega a zero também, né? E pouco depois ele vai começar a ter uma nova inclinação e começar a variar de novo, ok? Mas olha só o que isso significa. A grandeza vinha crescendo, né? E depois ela começa a decrescer. Por isso que é um ponto de máximo. Porque se ela vinha crescendo, parou de crescer para decrescer, então ela parou de crescer. Se ela parou de crescer, houve uma parada de variação. Se houve uma parada de variação, para voltar a decrescer, aquilo ali é um ponto de máximo. Pelo menos um máximo que a gente diria local. Que é algo parecido que acontece também nesse ponto aqui. Tá vendo? Esse ponto não é maior do que esse aqui. Porém, ele é também um máximo local. Porque nessa região aqui, ele vinha do mesmo jeito. Vinha crescendo, parou de crescer para começar depois a decrescer. Né? Então, essas paradas definem esses pontos de máximo. Semelhantemente, a gente pode pensar em pontos de mínimo, como esse ponto aqui. Ó, né? Um mínimo que a gente também chamaria um mínimo local, em que é o contrário, no caso. A função vinha decrescendo, né? De repente ela começou a crescer. Então, essa mudança de sinal, digamos assim, de variação, que vinha uma variação negativa, de repente começa uma variação positiva, isso aí também define, no caso, o ponto de mínimo. Depois a gente vai falar melhor sobre os pontos de máximo e ponto de mínimo. Mas daí tudo isso a gente vê a importância da derivada e as aplicações da derivada, certo? Da derivação. Ok? Então, uma das aplicações mais importantes da derivada é justamente isso, você descobrir pontos de máximo e pontos de mínimo de uma função, ou seja, naquela função que uma determinada grandeza se comporta, como é que eu posso saber o máximo valor que ela vai atingir? Ou o mínimo valor que ela vai atingir? O máximo custo de um produto, o mínimo custo de um produto, certo? A mínima procura de um produto, né? São aplicações possíveis na administração, por exemplo. Ok? Então a gente vai encerrar esse primeiro vídeo, que é o conceito de derivadas que a gente está tratando, né? Ainda vou falar um pouquinho mais do conceito no próximo vídeo, certo? E a gente já parte para as regras de derivação também no próximo vídeo.